O mercado financeiro é como um grande tabuleiro onde milhões de jogadores competem entre si, tentando prever os seus próximos movimentos. Cada peça que se move altera o jogo para todos. Alguns são mestres da estratégia, outros jogam no impulso, e muitos nem percebem que já perderam antes mesmo de começar. A questão é: você sabe qual peça está jogando? Porque em tempos como o de agora, quem não entende as regras acaba virando apenas um peão no tabuleiro do gigante. Às vezes, esse jogo é previsível, quase que entediante. O mercado sobe, desce e vida que segue, mas de tempos em tempos algo acontece que muda tudo. De repente, o jogo fica caótico, como se alguém tivesse derrubado as peças do tabuleiro. E os investidores correm de um lado para o outro tentando entender o que é que está acontecendo, enquanto que os mais experientes já estavam preparados antes mesmo do primeiro sinal de perigo. O segredo não está apenas em jogar, mas em antecipar os movimentos. No xadrez, os grandes mestres eles não pensam no próximo lance, eles já enxergam 5, 6 até 10 jogadas à frente. No mercado de ações, no câmbio do dólar contra o ien ou na liquidez global, é a mesma coisa. Quem espera o mercado cair para poder reagir já perdeu o jogo. Os vencedores se posicionam antes da tempestade. Que é um exemplo prático? Imagine que você estivesse atento quando as tensões entre China e Estados Unidos começaram a esquentar. Se tivesse percebido a ascensão do DeepSeek, o impacto na Nvidia, na OpenAI, poderia ter se protegido antes que a bolsa despencasse. E agora, com o Japão ajustando os juros e Trump jogando suas cartas nas tarefas comerciais, a pergunta é: você está prestando atenção? Porque, goste ou não, o jogo está sendo jogado. E se você não souber onde pisar, alguém do outro lado do tabuleiro já sabe exatamente como mover as peças para ganhar de você. Agora, deixa eu te contar qual foi o último grande movimento que bagunçou tudo. Imagina estar em um prédio tranquilo, olhando a vista, quando de repente o alarme de incêndio dispara. Todo mundo corre para as saídas, empurra e grita, e ninguém sabe ao certo se realmente há fogo ou se foi um alarme falso. Foi exatamente isso que aconteceu no mercado essa semana. As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos despencaram de uma hora para outra e o pânico se espalhou como um rastilho de pólvora. A Nvidia, OpenAI e outras gigantes de tecnologia entraram em colapso momentâneo. O gráfico foi de um céu azul para um mergulho no vermelho em questão de horas. Quem estava atento ao tabuleiro já sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas a maioria foi pega de surpresa sem perceber porque suas ações evaporaram em questão de minutos. O grande problema é que no mercado, quando os primeiros começam a correr, os outros seguem sem nem mesmo entender o motivo. Os algoritmos de negociação automática detectam a queda, vendem em massa e o efeito bola de neve começa. O investidor comum ele olha para a tela e vê o seu patrimônio derreter tarde demais para reagir. Mas será que esse pânico todo foi mesmo justificável? Porque, veja bem, os fundamentos das empresas não mudaram do dia para a noite. Elas ainda são líderes em seus setores, ainda possuem os melhores talentos, ainda dominam os mercados. Então, por que tanta gente surtou ao mesmo tempo? O motivo que deram foi um só: China, DeepSeek, inteligência artificial. Mas será que essa é a verdadeira razão ou só uma distração? O mercado é um jogo de narrativas. Quando uma história parece boa o suficiente para convencer as massas, ela se espalha sem questionamento. Agora eu vou te mostrar qual foi essa história e o que está por trás dela. Então, de repente, todos os holofotes se voltaram para a China. A narrativa foi clara. Um novo jogador entrou na mesa e está mudando as regras do jogo. O nome dele, DeepSeek, uma inteligência artificial que, segundo rumores, pode superar a OpenAI mais a Nvidia, e fazer isso por uma fração de custo. De um lado, temos um país que sempre jogou pesado na corrida tecnológica, do outro, temos um mercado americano que não pode se dar o luxo de perder o seu domínio. A questão é: isso foi mesmo o que derrubou as bolsas ou só serviu de cortina de fumaça para algo muito maior? A história vende bem. A China,
há anos vem investindo pesado em tecnologia e já mostrou que consegue rivalizar com os gigantes ocidentais. Quando rumores de que DeepSeek poderia superar o ChatGPT surgiram, o mercado americano reagiu com medo. Afinal, se os chineses realmente conseguiram desenvolver uma IA mais barata e eficiente, as Big Techs americanas podem perder o mercado e os investidores odeiam perder dinheiro. Mas aqui está um ponto que pouca gente discute. Esse pânico todo veio rápido demais. Um anúncio como esse não deveria, por si só, causar um colapso tão repentino nas bolsas de valores. Algo mais estava em jogo. Alguns especialistas sugerem que o verdadeiro problema não foi a IA chinesa em si, mas sim a narrativa que se construiu em torno dela. O mercado já estava nervoso, esperando um pretexto para poder realizar os lucros, e encontrou o DeepSeek como desculpa perfeita para vender em massa. Esse tipo de movimento aí, ele não é novo. Vimos isso acontecer em 2021, quando o Elon Musk fez um único tweet e derrubou o mercado de criptomoedas. Ou quando, em 2008, o colapso da Lehman Brothers foi o estopim para uma crise que já estava se formando há anos. A pergunta que devemos nos fazer é: será que dessa vez o medo é real ou só um pretexto para algo maior? E falando em algo maior, enquanto todo mundo estava olhando para a China, um outro movimento estava acontecendo do outro lado do mundo. E passou despercebido porque muita gente não se deu conta. O que aconteceu foi que o dólar e o iene pode ser ainda mais preocupante. Enquanto os olhos do mundo estavam fixos na China e no DeepSeek, algo inesperado aconteceu com o dólar e o iene. De uma hora para outra, o dólar ele despencou frente à moeda japonesa e o movimento não foi discreto. Grandes investidores eles começaram a se mexer rapidamente como se estivessem fugindo de alguma coisa. Mas fugir de que afinal? Porque no meio de um crash nas bolsas americanas, o Japão virou protagonista. Esse tipo de oscilação não acontece sem motivo. O ien ele é frequentemente usado como uma espécie de porto seguro para grandes investidores. Quando há muito risco no mercado, os tubarões buscam refúgio e o Japão muitas vezes se torna esse destino. Mas se o mercado estava supostamente reagindo à inteligência artificial da China, por que cargas d'água, o câmbio entre o dólar e o iene, ele virou o fator tão relevante? A resposta pode estar num conceito que poucos investidores de varejo conhecem, o carry trade. Em termos simples, esse é um jogo onde que grandes fundos tomam empréstimos em moedas de juros baixos, como a moeda japonesa, e investem em ativos que oferecem rendimentos maiores. Se esse dinheiro começa a voltar para o Japão, significa que alguém está desmontando as apostas de longo prazo, o que sugere que um problema ainda maior pode estar à espreita. E aqui está o detalhe mais interessante. Esse movimento aconteceu quase que exclusivamente com o iene. Se fosse só um reflexo do pânico do mercado global, o dólar deveria ter caído contra várias moedas, mas não foi o caso. Isso sugere que algum grande investidor ou banco central pode ter puxado o freio de mão e ninguém está falando sobre isso. Agora, o que poderia fazer o Japão querer recuperar o controle sobre a sua moeda justo agora? Bem, talvez porque eles decidiram mudar as regras do jogo. E toda vez que isso acontece, o mercado ele balança. Se há algo que o mercado odeia, é surpresa. E o Japão resolveu surpreender. Após anos metendo uma política de juros extremamente baixos, o país pode ter decidido que era a hora de mudar o jogo. Para quem não sabe, os juros no Japão ficaram próximos de zero por décadas, e o que tornou a moeda japonesa uma das moedas mais usadas como carry trade no mundo. Mas agora as regras estão mudando e isso pode gerar um efeito cascata gigantesco. Quando um país como o Japão sinaliza que pode aumentar os juros, o que acontece? Simples. Quem pegou dinheiro emprestado barato na moeda japonesa para investir em ativos mais lucrativos, como ações nos Estados Unidos,
precisam desfazer posições rapidamente antes que a maré vire contra eles. Esse movimento faz a moeda japonesa se fortalecer e pode gerar impactos devastadores para quem estava apostando que o Japão manteria sua política expansionista. Agora, junte isso ao fato de que o mercado já estava tenso por conta da China e do DeepSeek. O pânico ele só precisava de um empurrãozinho extra para poder virar um efeito dominó. O Japão ele pode ter sido esse empurrão. Enquanto todo mundo achava que o crash do mercado era sobre inteligência artificial, os grandes investidores sabiam que o buraco era bem mais embaixo. Quer um exemplo disso, do que o que é que pode causar? Olha, em 1998, quando o fundo hedge LTCM quase destruiu o sistema financeiro global porque apostou errado no Japão. Eles tinham bilhões alavancados no carry trade e quando já o Yen disparou, o fundo ele implodiu e só foi salvo por causa de um resgate coordenado pelos maiores bancos no mundo. O mesmo padrão pode estar se formando agora e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque enquanto a China e o Japão estavam mexendo as peças desse jogo, Trump entrou no tabuleiro novamente, né? Ele não joga para perder. Se tem uma coisa que o mercado aprendeu nos últimos anos é que Trump não brinca em serviço quando o assunto é política econômica. E agora, ele está de volta, ele está movendo as peças no tabuleiro global com a mesma imprevisibilidade de sempre. Em questão de dias, ele ameaçou tarifas, recuou, ameaçou de novo, fez um aceno diplomático e no final, ninguém sabe qual será o seu próximo passo. Mas uma coisa é certa, o impacto disso é imediato nos mercados. O exemplo mais recente, a Colômbia. Em menos de 24 horas, Trump utilizou tarifas como moeda de negociação, afetando diretamente a indústria de aviação e, por consequência, a bolsa. Primeiro, ameaçou taxar os produtos do país que depois voltou atrás, ofereceu um aceno diplomático e de repente tudo mudou. O resultado? O câmbio colombiano teve uma oscilação gigantesca. Mas agora, qual será o próximo país a sentir esse efeito? O Brasil? O México? Qual será? Isso é importante e importa porque o mercado de ações odeia incerteza. Se os investidores percebem que o cenário internacional está instável, o dinheiro ele se move para ativos mais seguros como bonds americanos, dólar e ouro. Isso pode drenar a liquidez dos mercados emergentes, afetando diretamente as economias como a do Brasil. Quem acha que essas decisões só impactam os Estados Unidos está completamente enganado. E é o que acontece quando uma potência como os Estados Unidos decide entrar nesse jogo de tarifas e negociações agressivas. O que é que acontece? Empresas multinacionais precisam recalcular a sua estratégia, bancos ajustam os seus riscos e os investidores correm para tentar prever o próximo movimento. Quem não está prestando atenção agora pode perder dinheiro sem nem entender o que aconteceu. Agora, imagina só. China e Japão já bagunçaram o tabuleiro o suficiente, Trump está mexendo as peças com força e o mercado ele está começando a entrar em colapso. Mas calma, ainda tem mais coisa acontecendo. O mercado financeiro ele está parecendo um grande jogo de cadeiras musicais. Todo mundo está de olho no próximo movimento, esperando o momento certo para sentar. Se a música parar antes do esperado, o nervosismo está no ar. E isso fica visível nos gráficos. A volatilidade nas bolsas, oscilações abruptas no dólar, movimentos estranhos na moeda japonesa e fluxos do dinheiro indo e voltando sem explicação aparente. Se há uma coisa que podemos afirmar com certeza é que ninguém quer ser o último a sair da festa. E por que essa tensão toda? Bom, você olha para os últimos eventos. A China lançou o DeepSeek, ameaçando a Nvidia e a OpenAI, gerando um temor sobre o futuro da inteligência artificial no Ocidente. O Japão mexeu nos juros, desestabilizando o carry trade e sacudindo as moedas globais. E agora temos Trump, imprevisível, mudando as tarifas de um dia para o outro. Tudo isso junto cria um efeito psicológico bem forte.
Os investidores eles começam a ver perigo em todo lugar. E quando o mercado ele começa a sentir medo, uma coisa acontece com frequência: sell-off por pânico. Todo mundo começa a vender ativos arriscados para poder buscar segurança, mesmo que ainda não haja um motivo concreto para entrar já em desespero. E isso pode desencadear um flash crash e uma queda abrupta de preços que se espalha como um incêndio. Já vimos isso antes e os sinais de que estamos perto de outro evento desse tipo estão aparecendo a todo momento. Agora, quem está preparado para isso? Os pequenos investidores que entram no mercado com otimismo ingênuo costumam ser os primeiros a sentir o baque. Mas e os grandes players? Eles já se posicionaram. Eles sabem que crises criam oportunidades e já estão esperando para poder lucrar com a queda. Você já pensou no que vai fazer quando a tempestade vier? Porque aqui está a grande sacada. Não se trata de se o mercado vai cair, mas sim de quando e como você vai reagir a isso. E se você ainda não pensou em uma estratégia, já está ficando para trás. A grande diferença entre quem ganha dinheiro no mercado e quem perde tudo em um piscar de olhos está em uma única palavra: preparação. Enquanto a maioria corre para entender o que é que está acontecendo depois que o caos começa, os mais experientes já estavam posicionados antes da tempestade chegar. Porque a verdade é simples: crises não destroem patrimônios, elas só mostram quem estava despreparado. E aqui está o detalhe que quase ninguém fala: você não precisa adivinhar o futuro para estar protegido. Quem entende o jogo do mercado usa derivativos, opções, estratégias de hedge para se blindar contra quedas abruptas. Eu, por exemplo, já estou posicionado nos derivativos, esperando o crash do mercado para lucrar com minha put na estratégia do pozinho. Enquanto a maioria entra em pânico quando as bolsas desabam, quem se preparou vê a sua carteira crescer enquanto os outros perdem dinheiro. Quer um exemplo prático disso? Imagine que você tivesse comprado opções de venda put sobre as ações de tecnologia antes da queda impulsionada pelo DeepSeek. Quando o pânico começasse, enquanto todos estariam vendo suas ações despencarem, você estaria lucrando com a queda. E isso não se aplica apenas a ações. É possível usar essa lógica no dólar, no ien japonês, nos bons americanos e em vários outros ativos. O jogo é sempre o mesmo: se antecipar. Agora, a pergunta mais importante: qual é a sua estratégia? Você está apenas assistindo ao mercado nervoso, esperando para ver o que é que acontece, ou já montou um plano para quando a grande virada acontecer? Porque acredite, ela vai acontecer e quem estiver despreparado será engolido pelo mercado sem nem entender o que aconteceu. O mercado ele não perdoa quem é lento para reagir. Quem se protege antes do caos sempre tem a vantagem. E agora, com tudo isso acontecendo, quem ainda não se posicionou pode estar prestes a ficar para trás. No mercado financeiro não há espaço para amadores. Quem espera um colapso para começar a pensar no que fazer já perdeu o jogo. As regras são claras: quem se antecipa, vence. Quem fica parado, perde. Simples assim. O problema é que a maioria só percebe isso quando já é tarde demais. Quando vê as suas ações derretendo, sua conta diminuindo e seus investimentos evaporando em questões de dias. Os grandes investidores, eles já entenderam essa dinâmica. Eles não reagem ao mercado, eles criam o mercado. Eles se posicionam antes dos eventos, dominam o jogo e lucram com os movimentos que a maioria nem percebe que está chegando. Foi assim na crise de 2008, foi assim na pandemia de 2020 e será assim novamente. E você, vai repetir os erros da massa ou finalmente vai aprender a jogar do jeito certo? Porque aqui está um fato que poucos te contam: o mercado ele não é justo e nunca será. Ele não liga para o que você acha, não se importa com suas emoções e não está esperando que você aprenda a jogar. Ele segue o seu próprio caminho, beneficiando quem entende as regras e punindo sem piedade quem está despreparado. E nesse exato momento, com a China, Japão, Estados Unidos bagunçando tudo, só vai sobreviver quem já estiver pronto para a próxima jogada. Agora me diz, você ainda vai assistir de fora ou vai entrar no jogo?
porque o tabuleiro está em movimento. A cada dia é um dia perdido e é uma oportunidade desperdiçada. O que você está fazendo daqui para frente vai definir se você vai ser um espectador ou um protagonista nessa nova fase do mercado. E acredite, o próximo grande movimento está mais perto do que parece.